Os casos de coronavírus vêm preocupando demais e essa preocupação cruzou o caminho do Guarani. Edu, o campeonato começou no final de semana passado, né? O Guarani, por exemplo, estreou sábado lá em Maceió contra o CSA e em 2 rodadas a preocupação aumenta porque o time do CSA, como é que cruzou o caminho do Guarani? O CSA, que foi o adversário do Bugre na primeira rodada, teve 18 atletas testados positivos. Depois o Guarani veio, jogou já contra o Cruzeiro, enfim, essa coisa fica bastante preocupante. A ponto do presidente do sindicato dos atletas profissionais entrar na história, pressionar a CBF para mudar os protocolos, ameaçando até a paralisação do Campeonato Brasileiro. O vírus que preocupa e mata cada vez mais pessoas agora está dentro de campo. Com a retomada do futebol e o início dos campeonatos nacionais, o novo coronavírus começou a infectar jogadores e mobilizou o Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo. O que a gente não pode permitir é que as coisas continuem acontecendo do jeito que começaram a acontecer. Muita contaminação, a contaminação aumentando. A entidade que defende os jogadores pediu mudanças nos protocolos da Confederação Brasileira de Futebol e ameaça levar esse jogo para os tribunais. A gente está pensando, sim, em buscar a justiça para forçar esse reajuste ou, de forma extrema, uma paralisação, que é o que a gente não quer. E o problema não está só nos critérios dos exames ou isolamento das equipes. O comportamento dos jogadores e dos técnicos brasileiros, desde a volta das atividades, também tem chamado a atenção dos especialistas. Não é para sair comemorando e abraçando na hora do gol e nem para chorar junto na hora que perde o pênalti. O técnico não é para estar chamando o jogador na beira do campo e falar com ele e ainda fecha assim para não ter linguagem de lábios, bem próximo dos jogadores, sem a máscara, para dar algumas instruções na beira do campo. Então, tudo isso facilita a transmissão. Ontem, o jogador alemão do Guarani voltou aos treinos com o grupo depois de ficar 2 semanas afastado. O caso dele não foi detalhado ainda pela diretoria do clube, mas Cristóvão e Igor Henrique, sim, tiveram a confirmação de que estavam com a doença e até agora seguem em isolamento. Ontem eles foram testados e esta foto mostra o lateral no clube no momento da coleta. Mas a questão que envolve o Bugre nesse momento não é só essa. O Guarani está no centro dessa discussão porque logo na largada da Série B enfrentou um time que teve 9 jogadores contaminados e depois mais 9 identificados. O Bugre fez uma testagem contra a Covid-19 no dia seguinte à partida. Lógico, todos os resultados foram negativos. E nesta quarta-feira, eles realizaram novos exames e aguardam ansiosamente no que vai dar. Estamos preocupados, né? Mas como eu falei, em todo lugar estamos correndo risco. E agora é esperar o resultado e torcer que seguimos com todos os nossos atletas negativos. A infectologista da Unicamp comentou sobre os riscos de um jogador ter sido contaminado no jogo de estreia e não ter sido diagnosticado no exame realizado domingo, um dia depois da partida. Exames 24 horas após, se o objetivo é detectar transmissão no jogo anterior, 24 horas antes, este exame é inútil. Se o objetivo é saber se houve transmissão naquele jogo, o exame tem que ser colhido 3 a 5 dias depois. O médico do Guarani tenta minimizar a preocupação. A população geral não passa por uma consulta médica diária, os atletas passam. E isso dá muita tranquilidade para a gente, porque no primeiro sinal, no primeiro sintoma, a gente já afasta esse atleta e faz todas as medidas cabíveis aí de tratamento, testagem e exames, que nós julgamos necessário em determinado caso. Tudo isso deve ganhar novos capítulos conforme os jogos forem sendo realizados e os atletas testados. E assim como na bola, tudo vai depender dos resultados. E a boa notícia que chega é que todos esses exames que foram realizados ontem, dos atletas do Guarani, do staff todo, todos eles testaram negativo. Portanto, felizmente, ao que parece, o assunto está encerrado. Essa situação que começou lá no sábado tem esse ponto final positivo. Repito, todos os jogadores testados negativos. Lembrando que o Guarani joga sábado contra o Botafogo de manhã, às 11 horas, lá em Ribeirão